Olha isso daqui, vamos falar um pouco sobre religião. Vamos falar sobre igreja católica. Tá realmente acontecendo. A estão mais do que nunca voltando às igrejas, e isso é culpa das redes sociais. O que em um primeiro momento poderia parecer improvável tá realmente acontecendo. A Gen Z, que ficou muito marcada pela vida digital, muitas vezes pela rebeldia e pela desconfiança em instituições tradicionais, está puxando um movimento de renascimento religioso no Ocidente. E aqui eu vou listar exemplos no mundo todo. Na França, entre os jovens de 18 a 25 anos, os batismos quadruplicaram em 4 anos, e o número total de adultos batizados cresceu 160% na última década. Na Bélgica, os batismos de adolescentes e adultos triplicaram em 10 anos. Dublin registrou o dobro de batismos de adultos nessa Páscoa em comparação com o ano passado. E a crença em Deus entre jovens britânicos saltou de 18% em 2021 para 46% em 2025. E o fenômeno não acontece só na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, os números mostram dados crescentes de pessoas se convertendo após anos de queda, com jovens liderando o retorno ao catolicismo, como vocês podem ver nesse gráfico. E o que explica esse movimento pode ser resumido em 2 fatores: o desgaste do materialismo e o fácil acesso a conteúdos digitais sobre religião vindo de influenciadores. Mais exemplos aqui. Em julho, o Papa Leão recebeu 1000 influenciadores católicos no Vaticano para discutir como atuar como missionários digitais. Temos pessoas como o Frei Gilson rezando terços diários com milhões de pessoas no YouTube. Temos padres e outras figuras religiosas lançando cursos completos com vários módulos de conhecimento sobre os mais variados assuntos da igreja. A estratégia então é traduzir a mensagem da igreja para uma geração jovem que não se preenche somente com a vida digital. Em um mundo cada vez mais fragmentado, a religião está voltando a oferecer comunidade e pertencimento. Exatamente o que a Gen Z mais sente falta. Comenta notícias aqui embaixo para mais informações como essa todos os dias. Tem alguns fatores que eu vou complementar aqui, porque esse particularmente é um assunto que eu tenho estudado bastante. O primeiro fator que é muito importante da gente entender é o que aconteceu antes da Gen Z fugir da igreja e justamente da minha geração, que era os millennials. A geração millennial, né, ela vive um movimento junto com a geração X, viveu um movimento junto com a geração X, que era o de quebra de instituições. A gente vivia um mundo extremamente institucionalizado, era um mundo mais rígido. Aos olhos de hoje, você talvez não lembre como era o passado, ou não saiba como é o passado. Mas o passado, ele era um movimento, ele era muito rígido. Então as instituições elas eram muito mais poderosas. Então, por exemplo, minha família ia à igreja todo domingo. Ir ao domingo. Abrir concessões era o domingo, à igreja. Os ritos, os cultos, as coisas que podiam fazer ou não, os atos que podiam fazer ou não. Tudo isso era muito ritualizado, tudo era muito estruturado, muito rígido, existia muito pouco liberdade, muita pouca autoexpressão. Então, minha escola era uma escola católica. O sonho dos meus professores, até mesmo por conta de ser um aluno que chamava muita atenção, porque eu era do grupo de teatro, eu tinha muitos amigos, eu me relacionava bem com vários círculos. O sonho dos meus professores é que eu entrasse no grupo de jovens da igreja para levar mais pessoas para o grupo de jovens da igreja. Porém, eu queria justamente o contrário, porque o grupo de jovens da igreja, ele me tolhia muito. Ele tolhia meus relacionamentos, ele tolhia minhas escolhas, tolhia o jeito como eu falava, como eu me vestia. E eu era um moleque, sei lá, de 16, 17 anos que, tinha moicano, que gostava de rap, de rock. Então era uma coisa que pra mim que a igreja ela era contra o senso da minha realidade, né? Então a igreja ela era muito mais um senso de que ele limitar um pouco suas escolhas e a gente queria transgredir a isso, a gente queria viver outras coisas. Não à toa que a geração millennial, né, depois da geração X, ela é essa geração que ela foi contra as instituições. A gente fragmentou várias instituições. Eu quero entender novos métodos de vida, quero novos tipos de relacionamento, novos tipos de coisas, e as coisas foram fragmentando. E a internet, ela tornou essa liberdade muito maior ainda. Um mundo digital, um mundo mais globalizado, um mundo onde a sua realidade ela não acabava mais no limite do seu município. E pense como era a vida de um jovem que morava num... eu posso falar do meu bairro era muito pequeno, restrito. Minha vida era moca nos anos 90, assim. Pra mim, o mundo acabava na Salim Farmaluf. Na Salim na Radial, na Avenida do Estado e na Yaya Mello, o mundo não existia mundo pra lá. Né? Tanto que eu lembro que pra mim ir da Moca até o Higienópolis, parecia que eu tava visitando uma outra cidade. Eu falei, caralho, isso é outro universo, é outro mundo, é outra coisa.
né? E pensa agora que morava numa cidade pequena do interior. Uma cidade minúscula, de 80 mil habitantes, onde a igreja tem uma instituição muito forte. Essa vida dessa pessoa era muito limitada aos costumes, ao que a igreja permitia, deixava. Então tinha essa briga muito grande. Porém, a gente foi ao extremo oposto disso. A gente fez um movimento de pêndulo, né? Onde a gente quebrou todas as instituições nos últimos anos. A gente quebrou a família. Então, o que é a família? Não existe mais um conceito do que é uma família. Família pode ser um conceito muito fluido, que eu acho muito bom. Porém, a gente quebrou um conceito de relacionamento. O que é um relacionamento? Não sabemos mais. Qual que é um limite de relacionamento? Quando pode, quando começa, como termina, como é que vai, com quem vai, com quantos vai, com quantos entram. A gente quebrou justamente um conceito de comunidade que vinha muito forte ao redor disso. A gente perdeu nossas comunidades, nossos grupos. Grupos que a gente frequentava, grupos que a gente fazia parte, a igreja fazia muito parte disso. Então, esse resgate desse movimento católico, ele vem muito desse senso de comunidade e de comunhão que vem ao redor da religião. Exemplos muito claros que eu posso trazer pra você. Eu e minha noiva, a gente foi algumas vezes na igreja Santa Terezinha, que fica ali na Zona Norte, e a gente participa de algumas festas da Santa Terezinha. A gente foi lá dar um oi e tal. Eu frequento muitas festas de igreja. Não frequento muitas vezes na igreja, mas eu vou nas festas da igreja. Muito feliz com festas de igreja, sempre muito boas. Não parem com as festas de igreja. Festa de San Genaro, a festa da Querupita, a festa da Bom Conselho. Maravilhosas festas. Muito feliz de ajudar, de doar coisinhas pro bazar da igreja, de pagar sempre uma fogatazinha na igreja, que eu adoro a instituição festa de igreja. Porém, na igreja Santa Terezinha, eu vi um grupo de jovens muito legal que estava acontecendo no grupo de jovens. Era uma noite de sábado. Eles estavam num salão ali, né, um salão nobre que tinha dentro da igreja, fazendo uma noite de talentos, assim. Então a rapaziada tava com violão, o pessoal tava cantando, tava trocando uma ideia, tava conversando. Então, eu vi as pessoas socializando, conversando, trocando uma ideia, né? Fazendo amizades, coisas que elas não fazem em rede social. Onde elas têm um grupo de pessoas pra frequentar, elas têm um motivo pra sair de casa, elas tô saindo de casa pra ir pro grupo de jovens. É uma coisa que eu, se fosse pai, eu até falei pra minha noiva. Falei, quando a gente tiver filho, eu acho que eu vou querer colocar nosso filho no grupo de jovens na igreja. Convencer ele, olha que legal. Né? Ele tem uma opção de lazer, de entretenimento, uma opção segura, um lugar legal, tá na igreja, tá longe de droga, tá longe de funk, né? Não vai ficar lá no... né? Ouvindo funk do Comando Vermelho, né? Funk nem sempre é do Comando Vermelho, mas a gente sabe que hoje domina o funk, né? Então você tá colocando seu filho num lugar bacana, o pai incentiva isso, o pai vai também. Você vê festa junina, o povo é tudo grupo de família, você vê um monte de jovem trabalhando, então tem um senso de comunidade muito grande ao redor disso. A igreja, ela é muito agregadora com isso, né? Principalmente a igreja católica, que tem suas festas, tem suas celebrações, tem seus ritos, isso é muito forte. E além disso, tem um outro fator que são alguns estudos que eu trouxe pra vocês e que eu já estava lendo sobre eles e que é muito legal da gente falar, que diz a ver com o tempo em que a gente vive, né? Então tem esse estudo daqui, que é um estudo sobre saúde mental. Olha isso. Religião e saúde mental. Desafio de integrar a religiosidade ao cuidado do paciente. Basicamente, isso aqui é um estudo onde eles revisaram vários estudos, né? Eles revisaram 13 trabalhos sobre saúde mental e religiosidade. Então eles pegaram 13 estudos, cruzaram a análise desses 13 estudos e foram ver o que aconteceu. E a resposta, ela é muito foda. Porque, olha a resposta que maravilhosa. A religiosidade, ela tá associada a maior capacidade de enfrentar transtornos mentais e comportamentos protetivos. Então, olha isso. Quem tem uma boa experiência de religião, ela consegue passar melhor por vício de álcool, ela tem uma adesão maior de tratamentos contra ansiedade e depressão, e ela tem uma redução de estresse maior. Pessoas que têm sua experiência ligadas à religiosidade, ela tem uma energia positiva, né, e motivação maior para lidar com dificuldades. Então, a sua ligação com a sua saúde mental, de acordo com 13 estudos, isso aqui não vem da bunda do influenciador, tá? Eu tô trazendo 13 estudos. Quem quiser pode dar uma olhada aqui, ó, o estudo está aqui, tá? E eles... Aqui, ó. Foram elencadas 6 categorias, concluiu que a religião é uma dimensão que pode contribuir positivamente no tratamento de pacientes com doença mental, proporcionar continência emocional e social e ensinamentos costumes que incentivam uma qualidade de vida maior. Você ter uma religião
está diretamente correlacionado a você ter mais saúde mental. Ou pode estar relacionado a melhorar a sua saúde mental. Então, olha que legal. Além de ser um fator de significação e de ordenação da vida adulta, ela é uma parada que ela ajuda você a passar por problemas espirituais. E aí vem o segundo estudo que eu trouxe. É um estudo aqui que vem da PUC São Paulo, mais recente, né? Resiliência em tempos turbulentos, o papel das experiências religiosas no bem-estar e enfrentamento de crise, né? Observa-se, então aqui é um estudo que eles fizeram, tal, né? Com os dados e tudo mais, mas basicamente, o que eles estão falando? Eles estão falando sobre coping religioso e sobre crises no mundo. E existe uma relação que as pessoas tendem a buscar mais a igreja em tempos de dificuldade, e pessoas que buscam igreja em um momento de dificuldade, eles tendem a ter um coping, né? O coping, que é você passar por esse momento de dificuldade, né? Se lidar com um momento de dificuldade melhor do que pessoas que não buscam religião. Ou seja, olha só, buscar uma religião em tempos tão difíceis que a gente tem, em tempos tão complicados em que a gente tá, de crise, conflitos, crise econômica, crise social, tudo rolando, ela tem uma melhoria para nossa saúde mental e ajuda a gente a lidar melhor com tempos turbulentos dos quais a gente não sabe como lidar. Então a gente tá passando aqui por dois momentos de volta de pêndulo, né? Então a gente tem, a volta do pêndulo da gente ter desestruturalizado um monte de coisas que tinham nas últimas gerações, e uma crise que veio, e essa crise ela joga a gente pro lado espiritual, porque, pô, se eu não encontro sentido nessa vida, eu posso encontrar numa próxima vida. Olha que interessante. Então, isso a gente tem números que provam justamente isso. A gente consegue entender, né, como a religião, independente de qual seja a sua, espiritismo, umbanda, católica, evangélico, ela ajuda a gente a lidar melhor com tudo. Isso é muito louco, né? E é uma coisa que eu converso muito com... Já conversei algumas vezes com o Altair, né? O Altair, ele fala muito sobre isso, assim, que como a religião a gente acaba... a gente acha que às vezes você tem muita noção da realidade, o ateísmo ia ser uma coisa ótima, tal. O ateísmo ele funciona quando tá tudo muito bem, né? Agora, quando tudo tá ruim, o ateísmo ele é desesperador, né? Ele é desesperador. Porque você fica preso numa noção de que assim, nada tem sentido, nada serve pra nada, né? Vai todo mundo pro caralho. E tudo, né? Tudo vai pro caralho. Olha que terrível. Não, o mundo é horrível, as pessoas são ruins, não tem nada depois daqui. Essa vida não tem sentido. Eu tô sofrendo aqui porque eu sou um merda, que eu nasci na família errada. Ih, irmão, fudeu. Fudeu. Isso num momento terrível, isso é horrível. Né? Então quer dizer que a religião é um poder a mais pros nossos problemas do dia a dia? É exatamente isso mesmo. A religião é literalmente um jeito melhor da gente lidar com problemas no dia a dia. E também tem a questão também que a gente pode falar que o catolicismo tá virando histérico, né? O catolicismo, ele é brabo. Assim, desculpa. As igrejas evangélicas, elas lutariam pra ter... Né? Não só lutariam, como elas lutam pra ter metade Pô. Ó, vamos lá. O que é o Templo de Salomão se não é essa tentativa, né? De você criar um lugar ostensivo, né? De ostentação, que tem a metade de uma estética que tem aqui uma... Mano, vamos lá numa de boazinha aqui, ó. Deixa eu ver. Porra, aqui, ó, uma de boazinha, tá? Uma paróquia da Nossa Senhora do Brasil. Olha isso aqui, que lindo. Porra. Olha esse lugar daqui, que maravilhoso. Olha que coisa incrível. E, pô, esse papo que os evangélicos estão avançando com o passar dos anos, cara, quer ver? Eu tô literalmente estudando isso, tá? Não tô inventando, não. Isso não é 100% verdade. Os evangélicos, eles seguem acelerando ao longo dos anos, mas excesso de política nas igrejas tem gerado desgaste entre os evangélicos. Aqui, ó, o censo de 2022 mostrou que os evangélicos, eles estão crescendo, mas diminuiu. Mesma coisa essa matéria daqui, porque o crescimento evangélico desacelerou. Então eles tinham uma ideia de que acho que até 2030 iam passar o número de evangélicos do que os católicos no Brasil. Isso desacelerou. Isso mudou, a projeção mudou.
Olha que maluquice. Tava tão acelerado que a pessoa já tava falando que, pô, vai mudar, não sei o que, não sei o que lá, mas com a mudança política, isso tá gerando uma outra parada. Então isso perdeu completamente, né? E essa coisa da histérica, dessa coisa da geração, de tudo mais. Então assim, ó, vê aqui, ó, a gente tá com dados de 2022. Mas ó, o segmento católico, ele tinha diminuído de 65 para 56,7. Agora imagina agora, com o novo Papa, nova estratégia, novas coisas, mudanças, geração histérica e tudo mais, blá, 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 blá. Então assim, existe a tendência... mas a intenção da igreja protestante de ter a matriz religiosa. A igreja como universal, essas imagens religiosas acabam sendo pontos fora da curva e manchando a imagem religiosa. Sério. Bostil, eu sei que tem igrejas protestantes que fogem, mas o que não é... Assim, a vibe de uma igreja protestante... E eu nem vou entrar muito nessa pira daqui, porque eu vou fazer um podcast sobre isso, tá? Então, por isso que eu tenho estudado, inclusive, tá? A verdade de uma igreja protestante é que tire todos os símbolos, né? E você louve o evangelho. O que você quer é louvar o evangelho. Né? Você tem isso daí sem... você sem ter nenhum símbolo, sem ter nada, tudo mais. Mas... o que não é... eu vou tentar achar nenhum jeito de eu não ser processado, tá? Então eu não vou falar o que eu vou falar. Mas se não é uma busca desses símbolos... Então, vamos lá. Então, tecnicamente, a gente sabe que a igreja protestante ela é contra esses símbolos, tudo mais. A gente volta lá pro Lutero, né? O evangelho deveria ser o centro. Mas por que tem tanta igreja agora que tem paleta de cores? Essas igrejinhas church, essas igrejas church que existe por aí, que tem pista premium, tem logo, tem café church, luz escura com neon, né? Com LED, igrejinha com LED. Porque eles precisam achar isso. Eles precisam achar essa imagem, esse simbólico. Porque assim, a palavra ela é forte, mas o simbólico ele é gigantesco também. E pô, quem mexe com marketing sabe exatamente isso, mano. Quem mexe com marketing sabe exatamente o quanto que a imagem, o símbolo, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. O simbólico ele é gigantesco também. Então, assim, é um movimento muito curioso que a gente tá lidando agora, assim. Então, parecia que o evangélico, o protestantismo tava ganhando de virada. Né? Tava ganhando de lavada. Só que começou a acontecer outros movimentos também, né? E é muito curioso. Né? E o mesmo estudo que eu mostrei aqui pra igreja católica, ela também significa também pra igreja protestante evangélica também, né? Com a diferença também que a igreja católica, ela tem muito esse apelo aesthetic. Cara, gente, qualquer igreja católica, ela tem... Pô, não sei se já foram no Mosteiro São Bento. Irmão, ele é 200% aesthetic. Sabe? É papo de você entrar e você falar assim, caraca. Ela tem essa coisa... old money, sabe? Essa coisa do poder antigo, que é muito apelativo pro jovem. Eu tenho visto muitos amigos meus postando fotos na igreja. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, o Mosteiro São Bento. Isso aqui que a gente tá falando de uma igreja que tá num canto sujo de São Paulo, tá? Olha isso daqui. Isso é gigantesco. Isso é gigantesco, tá? Tem... Aliás, o Mosteiro São Bento é um lugar maravilhoso, assim. Quem nunca visitou, visite, pô. Ó, aqui, ó. Lotadaço, tá? Lotadaço, né? E muito a ver também com os tempos difíceis que a gente tá enfrentando, né? Não tem como a gente tirar isso do poder. Mas você vê o sucesso de Frei Gilson, o sucesso... essa volta dos jovens, essa coisa do simbólico. O próprio Papa fez muito sucesso. Então, assim... Essa é uma parada que tá crescendo, vai crescer, né? E assim, pesquisa aí a fucking Arena Universal que tem aqui no DF. Os protestantes, eles estão loucos pra ter isso daí, tá? Principalmente essa galera dessas igrejas muito grandes e meio... Não vou falar o que eu vou falar aqui pra não evitar um processo, tá? Mas essa rapaziada, elas lutam por esse símbolo porque ele é icônico. Caralho, olha o tamanho dessa caralha. Olha o tamanho dessa caralha, mano. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, olha o tamanho desse bolê, mano. Enfim, religião.
E é um assunto assim, quem tá falando de lifestyle, quem tá falando de estilo de vida, que não tá estudando religião nesse momento, tá atrasado. Tá atrasado. Se você trabalha com lifestyle, marketing, consumo e você não tá estudando religião, você tá muito atrasado. Principalmente se você é millennial, porque você vai balizar as coisas através da sua perspectiva, e sua perspectiva ela tá errada. Porque ela já não existe mais. Ela já não existe mais. Então por isso justamente, né, eu tô com um podcast marcado com o... Cara, quem eu vou entrevistar na quarta? Com o Victor Fontana. E pra falar justamente sobre religião. E, cara, quem não tá estudando sobre religião agora tá bem atrasado. Tá bem atrasado. Eu estaria estudando agora porque, assim, as coisas estão mudando muito, né? As coisas estão ficando muito diferentes. E é importante pra gente, como comunicador, entender com o público com o qual a gente fala. Eu não posso mais falar com o meu público justamente se eu não entender justamente a importância, né, da religião na vida das pessoas. Que, aliás, acho a influência da religião, né, em bons tempos. Conheço excelentes igrejas evangélicas, excelentes igrejas católicas também, né? E eu acho que existem boas influências, é um bom lugar para conhecer pessoas, para se relacionar, para cuidar da sua saúde mental também, né? Eu olharia para isso com carinho. Quem tá com problema de saúde mental, quem tá com problema de autoestima, às vezes esse é o lugar onde você vai resolver uma série de coisas suas que você às vezes não conseguiria em outros lugares, tá? Eu conheço o Iago Martins, né, gente? Eu já entrevistei o Iago Martins, porra. Inclusive com o Iago, eu só não gravei com o Iago ainda, porque o Iago não é de São Paulo. Porque se o Iago fosse de São Paulo, já teríamos gravado. Mas fica aí, é o papo sobre igreja. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu!